Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Angélica e esse é o canal da mamãe, um canal criado especialmente para falar com você tudo sobre o mundo da maternidade. E hoje é o último vídeo da série falando um pouquinho sobre o desenvolvimento dos bebês até o seu primeiro ano de vida. Então vem e confira comigo esse vídeo. Então hoje vamos encerrar essa série de vídeos falando um pouquinho sobre o desenvolvimento dos bebês até o seu primeiro ano de vida. Hoje eu vou falar sobre os bebezinhos de 10 a 12 meses. Vou começar falando um pouquinho sobre o sono do bebê, que é algo que deixa muitas mamães de cabelo em pé. Nesse período, nesse último trimestre, o sono do bebê começa a ficar um pouco mais regrado, mais reguladinho. Ele passa a fazer apenas uma soneca, normalmente, pessoal? Ele passa a fazer uma soneca só durante o dia e o sono dele noturno, fica mais regrado. Ele pode voltar a dormir melhor. Porque a grande crise do nascimento dos dentes geralmente já passou, os primeiros dentinhos rasgando ali, essa fase já passou. O salto de desenvolvimento maior deles também já passou, então eles começam a voltar. Para aqueles bebês que dormiam bem, eles começam a voltar bem novamente, e para aqueles bebês que ainda não dormiam tão bem, geralmente eles começam a dormir melhor a partir dos 10 meses de idade. Então, os bebezinhos nesse período também, eles têm um amadurecimento corporal muito grande também. Alguns bebezinhos, eles já estão engatinhando extremamente bem, já estão até correndo praticamente, correndo e engatinhando de tão rápido que eles conseguem se mover de um lugar para o outro. E alguns bebês, dentro desse período aí dos 10 aos 12 meses, eles já começam até a dar os primeiros passinhos. Existem os bebês que não andam bem, não começam a andar antes dos 12 meses, alguns são depois. A minha filha mesmo começou a andar depois que ela fez 1 aninho, ela começou a andar com 1 ano e 20 dias. Mas antes desse período, ela já vinha treinando bastante o andar. Ela dava os primeiros passinhos, ela ficava em pé, soltava a mãozinha, dava uns 2, 3 passinhos, e aí ela percebia que ela não tinha apoio e ela sentava assim no chão. Então ela foi treinando até que com 1 ano, e 20 dias ela começou a andar. Foi um momento muito lindo, eu vou deixar disponível aqui para vocês também. Mas enfim, alguns bebês eles começam a andar antes desse período, antes dos 12 meses. E isso é super legal também, é super gostoso quando a gente vê eles treinando, eles ficam em pé a todo momento, eles ficam em pé e soltam e tentam dar aqueles passinhos. E isso é muito legal e muito bom também, porque os nossos... uma dica aí, mamães. Sim, dá muito medo esse período, medo deles caírem, machucar, bater boquinha, bater cabeça. Mas nós precisamos ter confiança nos nossos filhos, confiar que eles são capazes e não passar nosso medo, a nossa insegurança para eles, tá bom? Porque isso pode atrapalhar esse processo de desenvolvimento deles. Sei que isso é um pouquinho difícil, pra gente pôr na prática, ainda mais para as mamães de primeira viagem, como eu falo sempre, é tudo muito novidade, mas a gente precisa tentar passar o máximo de confiança possível para eles, deixá-los livres para explorar. Uma outra dica também que eu gostaria de estar passando para vocês, que eu não falei nos outros vídeos, é para as mamães que puderem, que tiverem a opção, por favor, não coloquem seus bebezinhos em andadores que eles ficam enfiados, que eles ficam sentados dentro. E se você puder também, tiver a opção, por favor, não deixe seu bebezinho dentro de chiqueirinhos. Isso limita muito a exploração do bebê, a movimentação deles e o desenvolvimento da coordenação como um todo. Sei que isso não é regra, que você vai ter gente que vai falar assim, mas meu filho ficou no chiqueirinho e hoje corre, assim, super esperto, não atrapalhou em nada. Meu bebezinho andou no andador e andou super rápido, não atrapalhou em nada. Eu sei disso, mas existem estudos já em cima disso
e que falam que isso não é bom para o desenvolvimento do bebê. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu gostaria de estar deixando a dica para vocês que quem puder, não faça isso, não deixe no chiqueirinho, não coloque no andador, tá bom? Existem aqueles andadores onde a criança só empurra, ela mesma aprende a ter a força, né, de se sustentar e o equilíbrio para não cair e empurrar e começar a dar os primeiros passinhos. Eu tenho também uma foto da minha bebê, eu vou deixar aí disponível para vocês. Bom, uma outra coisa que nessa fase é muito importante a gente estar fazendo é na questão da alimentação. Para aqueles bebês que não adotaram, né, o método BLW, que foram mais para papinha, que comem a comida mais amassadinha. É muito importante nesse período, se a gente conseguir, né, se vocês conseguirem, deixar o seu bebezinho explorar o alimento e se alimentar sozinhos. A partir dos 10 meses é muito indicado que a gente faça isso. Deixe o bebê pegar o garfinho ou a colher e tentar se alimentar sozinho, pegar os alimentos com a mão e colocar na boca, porque nesse período o movimento de pinça do bebê ele precisa estar bem desenvolvido. Como eu falei no outro vídeo, né, a partir dos 7 meses eles precisam começar a estar treinando esse movimento, pode ser com os brinquedos, de passar um brinquedo de uma mão para outra, mas nesse último trimestre essa habilidade da pinça precisa estar muito bem estabelecida no nosso bebê. Então, se você ainda não teve, né, não deixou seu bebê ter esse contato com os alimentos no trimestre anterior, é muito importante que você passe a fazer isso agora, nesse último trimestre. O movimento de pinça, essa coordenação motora fina, ela é extremamente importante para os nossos bebês, fundamental para quando eles entrarem também na escolarização, que eles começarem a escrever, porque os nossos bebezinhos precisam ter esse movimento aqui, ó, bem molinho, bem suave, para eles não terem dificuldade quando eles começarem a escrita. Então, mamães, por favor, vamos ficar atentas a essa fase e deixar os nossos bebês explorarem o alimento. Eu sei que isso faz muita sujeira. Às vezes você vai pensar que seu bebê não está se alimentando de forma adequada, como você gostaria ou como ele é acostumado a comer, porque muita comida vai cair no chão, vai fazer a sujeira, né, como eu disse, mas é um processo que a gente precisa passar. É como eles dizem, um mal necessário. Eles precisam passar por esse período, porque isso vai ajudar na autonomia dos nossos bebês também, eles começarem a se alimentar sozinhos, na coordenação motora. Enfim, são várias habilidades que a gente consegue desenvolver com os nossos bebês no momento da alimentação. Então, por favor, quem puder, faça isso. Esse último trimestre do primeiro ano de vida do bebê é muito importante que ele desenvolva essa habilidade da alimentação e do movimento de pinça. Uma outra coisa que eu gostaria de estar falando com vocês é que nesse período, nesse último trimestre, a personalidade do bebê começa a aparecer, fica muito nítida, como eles provavelmente vão ser, né, na vida deles. Alguns bebês, eles são mais risonhos, mais alegres, são mais dados, outros não, outros são um pouco mais tímidos, introvertidos. E isso, não que vá ser regra, mas isso é um indício da personalidade deles. Também na questão, assim, da personalidade forte mesmo, de quando a gente falar alguma coisa e eles não aceitarem. Um pouco é da fase da descoberta, do teste, mas um pouco também é da personalidade deles. Falando da fase do teste, nesse período fica muito mais forte a questão do bebê estar testando os adultos, testando os limites. Como? Eles pegam muita coisa e jogam no chão, a gente pode achar, é birra, é pirraça, mas eles estão nos testando mesmo, testando todos os limites. E algumas vezes eles fazem até porque eles acham engraçado, quando eles jogam às vezes algum objeto no chão e a gente vai e pega para eles. Pode parecer que é uma brincadeira e eles gostam, acham engraçado e fazem várias vezes. Uma outra coisa é sobre a comunicação dos nossos bebês. Nesse último trimestre, a comunicação dos bebês, ela fica muito mais clara, digamos assim, porque ele consegue se comunicar muito através de gestos, apontando os objetos que
que eles querem que a gente pegue, tentando falar, né? Às vezes eles podem falar só a primeira sílaba da palavra. Por exemplo, a minha filhinha tem um cachorrinho, o Pluto, e ela fala pu pra ele, o pu, pu, e aponta pra ele. Então ela tenta falar, né? Ela não consegue falar Pluto, mas ela já dá o significado falando Pluto e apontando, falando pu e apontando pro bichinho. E como muitas outras coisas, como a água, fala água e aponta pro copo. Enfim, os nossos bebês nessa fase, eles começam sim a estabelecer uma comunicação com a gente muito maior, muito mais fácil de ser entendida. E é um momento onde a gente precisa validar toda a forma de comunicação deles, toda a expressão verbal deles. Às vezes a gente, né, às vezes na correria do dia a dia, nem dá tanta importância para aqueles balbucios deles, aquela forma deles ficar falando várias coisas enroladas que a gente não entende absolutamente nada, mas a gente precisa dar um tempo, dar atenção para eles e validar essa forma de comunicação deles. E muito importante, como eu já venho falando e defendo muito, a nossa comunicação com eles precisa ser clara, correta e direta. A gente precisa validar o que eles estão falando, que eles às vezes falam e a gente não compreende absolutamente nada, mas a gente dá importância para o que eles estão falando. Por exemplo, nossa, filho, que legal, o que você está querendo me dizer, sabe? Falar dessa forma com eles, dar importância para o que eles estão querendo dizer e tentar entender o que eles estão querendo nos dizer. E quando a gente for falar, tentar falar com eles de forma correta, né? Por exemplo, se a gente achar que eles estão querendo mostrar algum objeto, a gente falar o nome daquele objeto corretamente, porque isso vai ajudar na formação do vocabulário dos nossos bebês, na formação da linguagem deles, para eles não correrem o risco de falar errado ou desenvolver algum transtorno de linguagem. Gente, isso é muito sério também, viu? Isso é muito importante. Por isso que eu defendo e bato na tecla de que nós precisamos ter uma comunicação clara, correta com eles. A gente pode falar com os nossos bebês delicadamente, assim, uma forma bem suave, bem gostosa, né? Não precisa infantilizar a nossa voz e falar tudo errado. A gente pode falar corretamente, mas também ser, sim, delicado com eles, para que eles entendam. Falando sobre a comunicação também, nessa fase os bebês já entendem muita coisa que nós adultos falamos, como o não, que a gente às vezes fala não, não pode. Eles compreendem já essa fala, essa entonação da gente. Lembrando que, por favor, nada de gritar com o bebê para assustá-lo, colocar medo, nem nada assim. Mas quando a gente vai falar, principalmente a palavra não, eles já entendem e muitos, nesse período, já começam a reproduzir o não, ou com a cabecinha, ou com o dedinho, aqueles que já conseguem ter esse movimento. E isso é muito legal também, né? Porque isso mostra o raciocínio enorme que eles estão tendo. Falando em raciocínio, nesse período, os bebês eles já entendem, eles já conseguem raciocinar muita coisa. Inclusive, quando algum objeto, algum brinquedo, por exemplo, cai no chão, eles sabem que aquele objeto simplesmente não desapareceu, que ele está perdido em algum canto. E alguns começam a procurar, se abaixam, e isso é muito legal. Falando da coordenação motora, além da questão do engatinhar e do ficar em pé e dos primeiros passinhos, nessa fase os bebês eles começam a reproduzir muitas ações nossas dos adultos. Algumas delas eles dar um tchau, mandar beijo, querer dar abraço, fazer algum gesto de carinho, porque o conhecimento corporal deles já está muito bem estabelecido. E isso ajuda muito também na hora do banho. Na hora do banho, se vocês puderem já estar passando para os bebezinhos tomar os seus banhos no chuveiro, é muito legal porque a gente pode começar a trabalhar toda a questão corporal dele, falando vamos lavar os bracinhos, lavar os pezinhos, lavar a barriguinha, o bumbum. Eles vão entendendo isso, viu, pessoal? Então isso é muito legal também. E como eu falei, eles imitam muita coisa que nós adultos fazemos, eles absorvem tudo ao redor deles. Então, precisamos tomar também cuidado com as nossas ações, porque isso vai refletir
diretamente neles. E para finalizar, eu só queria dizer para vocês que nesse período os nossos bebês, eles são muito mais autônomos, né? Eles conseguem ficar muito mais tempo concentrados, brincando, um tempo até sozinhos. E isso é muito importante da gente estar estimulando neles, estar fortalecendo essa autonomia e deixá-los livres para explorar o ambiente, para eles fazerem toda a descoberta de mundo deles, da forma deles, tá, pessoal? Eu já falei isso desde o início, desde o primeiro vídeo, que é muito importante a gente deixar os nossos bebês no chão, livres, e eu continuo reforçando. Apesar dessa fase os bebês começarem a andar e a gente fica mais preocupada mesmo, né, com os tombos, com os perigos, por favor, vamos tentar deixá-los livres para explorar, fazer o conhecimento de mundo deles, da forma deles mesmo, eles criarem o conhecimento deles. Isso é muito importante. Isso vai refletir de uma forma muito forte na vida adulta. Então fica a dica para vocês. E é assim que a gente termina essa série de vídeos falando sobre o desenvolvimento dos bebês até o seu primeiro ano de vida. Se você gostou desses vídeos, por favor, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar ele com as amigas. Se você tem uma amiga gravidinha, se você tem uma mãe de primeira viagem que tá um pouco perdida, que gostaria de saber sobre esse processo, compartilha com elas e, por favor, deixe aqui nos comentários contando um pouquinho da sua vivência com o seu bebê e eu vou adorar ler todos eles. Bom, pessoal, é isso aí que eu queria falar para vocês. Assim a gente encerra essa série de vídeos. E lembrando novamente, se por acaso o seu bebê não está dentro de cada fase que eu falei, não se preocupe, porque cada bebê é único, tá bom? E se mesmo assim você tiver alguma dúvida, não deixe de procurar o pediatra do seu bebê, ok? Então, ficamos por aqui. Um super beijo, pessoal, e muito obrigada!